Na semana passada, nós falamos sobre a palavra introdutória, nós falamos sobre o tema da lição é orientações bíblicas sobre o sexo. Nós falamos sobre foi Deus quem criou o sexo. Nós falamos da necessidade de esclarecimento, por que tem que ter esse tema, por que tem que ser abordado esse tema. A importância da relação sexual para o casamento, tá? Não estou abrindo nenhum precedente, tá? Seria a importância da relação sexual apenas para o casamento. O que passar disso é procedência maligna. Então, toma bastante cuidado com isso, os nossos jovens e tudo mais. E aí nós entramos no ponto 4. O que a palavra de Deus orienta sobre a intimidade conjugal? Esse é o nosso ponto 4. Vamos falar um pouquinho sobre isso. 4.1. Eu falei sobre o 1 e o 2 semana passada, porém essa semana eu vou falar sobre o ponto 4.3. Porém, eu quero dar uma pincelada no 4.1 e no 4.2 para a gente poder pegar o fio da coisa, tá? Então, vamos lá. O marido deve ser benevolente em relação à mulher. Por gentileza, abram suas Bíblias. 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 3. Então, nós primeiro explicamos sobre o que é benevolência, o que é benevolente. Benevolente, na minha pesquisa, foi cuja disposição é favorável, propenso, disposto a absorver, se for o caso, complacente, indulgente, cujos propósitos são sinceros, bem-intencionados, que é devotado e amigo. Olha quantos esse benevolente, quanto abrange a vida conjugal. Ou seja, você tem que ter disposição, você tem que ser propenso, você tem que, se precisar perdoar, tem que perdoar, tá? Não é o perdão conjugal, ele não é um achismo nosso. Eu acho que eu posso, será que eu devo? Não, ele tem que haver o perdão, tá? Não sou eu que estou falando, é Bíblia. Quando a Bíblia fala, nós falamos, a Bíblia cala, nós calamos, tá? Esse é o nosso propósito, chegar ao céu, perdão. Tem que, a questão de, quando os propósitos são sinceros, a sinceridade, boa intenção, devotado, amigo, isso tudo nós estamos falando de uma relação, tá? Não é uma relação necessariamente que o sexo acontece para que se tenha relação. Não, é uma relação que acontece e que tem como o seu auge a intimidade sexual. É diferente, a proposta é diferente, é a proposta cristã. Daí eu falei semana passada também que o homem é mais visual. E aí eu fiz a seguinte pergunta: esposa, mulher, o que o seu esposo está vendo? Eu até brinquei que se prepara todo, né? Chega à noite para ter aquele momento de intimidade, e aí o marido olha a camiseta da Dilma, estampada assim. E aí, como é que fica a situação, né? Do Enéas. O Enéas é mais bonito ainda. Então, que Deus o tenha. Então, é uma coisa muito, muito doida, assim. Então, homem é mais visual. Ele depende disso. A mulher não, a mulher já é outros 4 sentidos salve para a mulher. E ainda tem o 6º sentido, que ela sempre tem, né? Então, vamos lá. Mulher é mais paladar, cheiro, toque, fala. Tudo isso envolve uma preliminar. Marido, o que sua esposa está recebendo de você? Foi a pergunta que eu fiz também. De repente, todo esse cuidado. Outra coisa, a mulher,
ela se preocupa quanto melhor for o ato sexual em si. O homem não. Quanto mais ato sexual acontecer. Então, são diferenças de personalidades. O homem fica naquela de quantidade. A mulher sempre tem aquela de qualidade. Mas calma que a gente vai falar isso bastante. Tem bastante coisa ainda para permear a nossa lição aqui. Antes que alguém já comece a se debater aí, tipo assim, não aceito, não concordo. Então, tem bastante coisa que a gente vai falar sobre isso ainda. A que horas inicia a relação sexual entre o casal? Ela inicia desde o período da manhã, desde o bom dia, desde o momento que você, de repente, tem a oportunidade de dobrar o joelho e orar ao Senhor juntos, de manhã. Ali acontece todo o envolvimento. À noite, no caso, vai ser o culminar da coisa. Mas desde o bom dia, daquele carinho que você tem de manhã, tudo aquilo que vem permeando. Até eu brinquei sobre a questão das 30 mensagens, os 30 coraçõezinhos que é mandado. Hoje você não precisa nem digitar tanto, né? Só colocar os emojis lá. Nossa, a esposa fica tão feliz, o esposo fica tão feliz, tá? Quando eu falo a esposa, porque a esposa, ela é mais propensa a isso, né? E o marido fica lá só esperando para receber. E, na verdade, é o contrário. Você tem que ser totalmente carinhoso, você tem que desenvolver isso durante o dia todo. E aí as coisas acontecem. E acontece bem feito. Então, você tem o dia inteiro para investir nesse objetivo. Cumprir seu papel não é fazer sexo, mas satisfazer um ao outro. Isso é interessante. Cumprir o seu papel não é fazer o sexo, praticar isso, e sim satisfazer um ao outro. Vamos lá, o próximo ponto, 4.2. Os cônjuges não devem negar seu corpo um ao outro. Isso aí teve uma pequena polêmica na semana passada, uma polêmica santa, boa. Vamos lá, pode ler para mim? Continuação, 1 Coríntios 7:4. Nós lemos o 7:3 e agora vamos ler o 7:4. Leia também o 5, por gentileza. Então aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro: exceto para a sua vida de oração e santificação, e etc., mas desde que haja um consentimento mútuo. Não é um mandamento que tem que acontecer isso. Até nós falamos na aula passada sobre como se tratava a sociedade de Coríntios, como que era o povo de Coríntios. Então, por isso que Paulo falou apenas nessa carta direcionada a esse povo. Então, não é uma orientação que seja uma coisa exclusiva. Exceto, então, para uma vida de oração e santificação. Então, não é ordenança, não foi ordenança de Paulo. Simplesmente foi um momento, vocês querem se consagrar à oração, à santificação? Por se tratar de uma sociedade um pouco promíscua, então, que já vinha desse caminhar, então, por isso que Paulo, nesse momento, tratou disso daí. Mas não é um mandamento. Então, por isso, nós temos que eu fiz a seguinte pergunta: greve de sexo está dentro dos propósitos cristãos? Greve de sexo está dentro dos propósitos cristãos? Não. Tá? Aí eu comentei sobre isso também. Encerramos a nossa aula com essa polêmica. Toda greve acontece por uma reivindicação. Praticar sexo para conquistar algo, aquele que agiu assim não deve ser chamado de esposa ou esposo. Então, a partir do momento que eu tenho sexo com uma moeda de troca, eu já não posso ser me chamado, já não tenho esse benefício de ser chamado de esposo ou esposa. É outro nome. Tá? Aí entrou a polêmica sobre essa questão. Não, mas aí eu tenho que ser obrigado a fazer. Calma que a gente vai chegar nisso aí. Relaxa, respira, mulherada. Tá? A gente vai chegar nisso aí. Vamos lá.
Ponto 3. Agora sim, vai entrar de fato num algo novo. Consentimento e investimento mútuos. A Sara já leu o 1 Coríntios 7:5. Lê também para mim, por gentileza, Provérbios 27:7. Esse versículo é matador. Aqui foi a experiência que Salomão tinha mesmo. Esse era o cara. A alma farta pisa o favo de mel. A alma sedenta, até o amargo se torna doce. O que Salomão quis dizer aí? Aí vem o caso de você entender quando você não é... Lembra daquilo que a gente começou a falar? Cumprir seu papel não é fazer sexo, mas satisfazer o outro. Olha como muda bem a perspectiva. E Salomão ele fala justamente isso, a alma que é farta, ou seja, a alma que já está saciada, a pessoa quando já tem um relacionamento sexual bem resolvido, tem uma vida sexual ativa, dentro dos parâmetros da palavra de Deus, tá? Dentro dos parâmetros da palavra de Deus, ela pisa favo de mel, pode ser o bambambam, a moça mais linda que apareça na sua frente, o homem mais maravilhoso, saradão, que apareça na frente. Não, eu tenho o meu lá em casa que me resolve muito bem a situação, que me satisfaz muito bem, eu tenho a minha esposa que me faz isso. Então ele quis dizer nesse sentido, a alma farta pisa favo de mel, pode ser o bambambam, mas ele não está nem aí. Agora, a alma sedenta, aí sim, aí ele coloca a precaução dele, até o amargo é doce. Até o amargo é doce. O que ele quis dizer aqui? Mesmo que seja um Zé Mané, que tenha umas faltas de centroavante e tudo mais, você fala, ai, que lindo. E simplesmente, eu sempre tenho um ditado que eu gosto de falar, eu vou falar porque o horário pode, só que não. É muito louco essa situação, porque quando você... Às vezes o marido... Eu vou falar mais a situação do marido, porque é a realidade, tá? Às vezes o marido não tem paciência, por exemplo, para ouvir a esposa. A esposa gosta de falar. São poucas que gostam de falar, mas falam. Tem umas que falam pela vizinhança inteira, né? E o marido não tem paciência. E às vezes pega o Ricardo grande, e ele tem uma paciência para ouvir, ele tem uma paciência para mandar mensagem. Pense como o diabo é paciencioso. Ele é paciencioso, ele manda figurinha, ele é um cara super simpático. E às vezes o tal do Ricardo o grande, ele não é tão lindo quanto o que você tem na casa. Mas é aquele cara compreensivo, companheiro, que escuta. A alma farta pisa o favo de mel, mas quem não está muito saciado, até o amargo vira aquele coisa lindo, né? Aí nós estamos falando num contexto cristão. E aí, muitas vezes o inimigo vai armando coisa. A vida dele é armar a puca. Então aí que está. Só que o que nós podemos fazer? Agora vamos pensar nós como cristão. Mulheres que aqui estão. Não sei porque eu estou com um público bem feminino hoje aqui, estou me sentindo acuado, né? Mas tudo bem. Mulheres aqui em questão. Gente, veio tanta gente hoje que eu estou corado de vergonha. Estou brincando, estou nada. O que acontece? Mulheres, com todo respeito, calma que não precisa entrar em polêmica. Cumpram o seu papel. Não entre em polêmica agora, nós vamos conversar ainda sobre isso. Cumpra o seu papel. Lembre-se que o seu marido tem que estar bem sustentado, tá? Porque daí ele vai pisar favo de mel lá fora. Aquela colega de serviço e tudo mais vai ser um favo de mel que ele vai pisar com toda certeza. Senão, até a amarguinha vai virar doce para ele. Até aquela coisinha mais desdentada do mundo vai ficar, ai, que linda! Porque ela tem uma paciência, ela tem um carinho para tratar. Eu falei sobre isso, né? Nós temos aí algumas experiências de esposa, por exemplo.
A irmã Cleusa, não perdoe eu, vou falar. Tá? Aí tem umas experiências aí, de vez em quando, que chega a esposa fica lá e briga com o marido, e coiceia o fio, e chuta não sei o quê, e não sei o quê, não sei. Mas eu tenho que ir lá orar. E vai para o quarto. Uma facilidade para entrar numa outra dimensão, assim, que eu fico absurdado. O dia inteiro foi gritaria, foi correria. Então, aprenda a tratar com carinho. É um envolvimento. Lembra que eu falei? Você tem o dia inteiro para investir nisso. Então, aí você vai ter um cuidado de Deus na sua vida. Eu sempre falo, sempre retomo sobre os gomos, os 9 gomos do fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Isso vale tanto para a esposa quanto para o esposo, tá? Hoje em dia nós estamos numa sociedade bem igual. Então não tem essa de falar, não, porque a mulher geralmente a visão de mulher que eu tenho é da minha mãe ou da minha avó, que ficava o tempo inteiro com o umbigo no fogão. Não, essa visão já acabou. E aí você tem uma mulher super ativa, super atuante, trabalhadora, que está saindo fora, que dirige seu próprio carro, uma coisa... Mudou. E aí ela também tem todo o direito não cristão, mas ela tem todo o direito, por exemplo, de falar, vou colocar o meu Brad Pitt cover no carro e vou passear com ele. É um direito que ela tem, porque a vida está assim. Então, é nesse cuidado. Bem, então toma cuidado. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu não posso citar nome, gente. Eu fico muito agoniado, porque eu gosto de falar fulano e tal. Então, mas um detalhe importante. Cuidado. Oferecer resto para o seu cônjuge. Resto de um dia de trabalho, resto de um dia de briga e discussão, resto de um desentendimento. Cuidado, oferecer restos ao seu cônjuge. Então, por exemplo, eu chego lá, estou o dia inteiro brigando com o aluno e não sei o que e tal, eu chego em casa e quero descontar tudo na esposa. Cuidado, não oferece resto. O que aconteceu da sua vida durante o dia ficou da porta para fora. Aqui eu sou o pai de família, o servo de Deus. Se precisar deitar no chão com a criançada e brincar com eles, amém. Sabe, mesmo que eu esteja forçando o meu corpo para isso, mas eu tenho que estar sempre, mostrar o meu sorriso, mostrar a minha alegria de estar em casa. Isso é a mesma coisa às esposas, tá? É a mesma coisa às esposas. Não ofereçam restos para o seu esposo. Tome cuidado com isso. Uma coisa que, pleno século XXI, você estar falando é meio estranho, mas cuidar da higiene pessoal é indispensável. Parece estranho, mas às vezes o camarada não tem cuidado nenhum. Tem aquelas esposas, vale para todo mundo, gente, pelo amor de Deus, não entre em pânico. Mas nós temos aquelas esposas, por exemplo, que casei, já conquistei meu príncipe encantado, agora vou virar sapinha de novo, né? E vira sapinha de novo. Toma cuidado com isso, tá? Se cuida, tá? Eu estou falando de higiene, não estou falando de outra coisa, mas se cuida. Os irmãos entendem bem. Aí eu perguntei, até fiz um comentáriozinho na última aula sobre isso. Terminei com isso, né? Tratar sua esposa como uma plebeia durante o dia e quer uma princesa durante a noite. Então, não. Se eu quero uma princesa, eu cultivo a princesa desde manhã. Desde 7 horas da manhã eu já vou cultivando a minha princesa, porque à noite eu quero torná-la uma rainha. Uhul! Festa no AP. Isso é importante. Tá? Mesma coisa, mulheres, por favor, mesma coisa. Eu quero meu príncipe encantado. Então vai lá e compra um cavalo para ele. E vai fazendo isso acontecer, para chegar à noite e acontecer de fato dessa forma. Senão você vai, o dia inteiro você escorraçou o coitado, você chutou o coitado fala assim, eu tenho uma opinião, guarde para você. Né? Então, você trata o dia inteiro mal, e daí quando chega à noite, você quer o príncipe, né? Que te trate como, né, uma deusa, e como é que você vai fazer isso? Né? Então, vamos tomar cuidado com isso.
Agora sim, 4.4. Isso daqui eu fui contra, um pouquinho contra o comentarista da revista. Tá? Eu tenho opinião, eu tenho minha opinião. Eu vou passar aqui conforme o comentarista falou, mas eu vou pôr o meu ponto de vista. Vai, não vai bater com alguns, mas não estou preocupado com isso. 4.4. O próprio casal dita as regras para a sua intimidade. Não. Isso está na revista, mas não. Tá? E eu fiquei muito contente que eu já vi um monte de cabeça balançando igual aquele tatuzinho que a gente coloca no painel do carro. Que gostoso quando você entende isso. Por gentileza, suas Bíblias em Hebreus 13, 4. Vocês tiveram oportunidade, por exemplo, olha que exemplo legal. Vocês tiveram oportunidade, por exemplo, de tirar um momento de férias e passear, e foram para um hotel XYZ, sei lá qual, e lá vocês resolveram ter uma noite agradável, o casal. Como você vai saber se aquele leito tem mácula, se não tem, se teve traição, se não teve, se tal? Como é que foi isso? Aí, nós vamos lá para o termo grego que fala nesse versículo. Esse versículo, ele foi escrito em grego, e o termo leito, em grego, é koite. Koite, que vem da mesma palavra que nós usamos coito, que nada mais é do que o ato em si. Então, agora mudando a forma de ler esse texto, por gentileza, coloque de novo o texto para mim. Venerado seja entre todos o matrimônio e o coito, o relacionamento desse matrimônio, sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, a nossa relação tem que ser limpa. O ato em si. Não está falando de um leito. Quando você lê com a nossa visão, com a nossa tradução normal, nós pensamos como se fosse a cama. Então, por exemplo, na minha cama nunca pode entrar não pode acontecer um adultério, uma prostituição. Não é o físico ali, não é o utensílio. E sim o ato em si. Ok? Amém? Amém? Só os que estão entendendo dizem amém. Isso aqui é muito normal do pregador, por isso que eu estou usando. Agora sim, esse não é um conselho, esse é uma ordem. Aqui é diferente, tá? Tanto é que ele deixa bem claro, venerado, seja, né, dessa forma. Não é um conselho, e sim uma ordem. Por gentileza, Provérbios 5, do 15 ao 19. Aqui, Salomão sabiamente ensina um casal a ter a sua intimidade. Então ele começa a falar desde o 15, por gentileza, coloca o 15 de novo para mim. Então ele começa a falar desde o 15. Bebe a água da tua cisterna, ou seja, não vai pegar a água de cisterna dos outros. Não vai sair fora para pegar coisas que não te pertencem. Pode o 16? Derramar-se-ia, ou seja, você vai deixar isso aí sair para fora? Você vai deixar escapar das tuas mãos a água da tua cisterna? 17. Olha só, olha que conselho aqui, ó. Sejam para ti só, e não para estranhos contigo. Eu não vou deixar ninguém beber da aguinha da minha cisterna. Eu vou cuidar da minha cisterna. Olha que os irmãos são bem esclarecidos, com certeza estão entendendo aquilo que Salomão está falando. Próximo, 18. Bendito o teu manancial, o teu relacionamento. E aí ele coloca aqui, ó. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja,
Não é cada vez que ela vai ficando velhinha, você vai trocando por uma mais nova. Não é isso. É da tua mocidade. Mesma coisa as mulheres, não precisa ficar trocandinho não, tá? Não, é aquilo que desde cedo está ali junto com você. Nós começamos juntos. Não é também a questão de tempo, mas aquilo que você consegue, até é interessante porque os verdadeiros relacionamentos te aproximam de Deus. Os relacionamentos sadios, cristãos, eles te aproximam de Deus. Se o relacionamento tira você da presença do Senhor, algo está errado. O 19 diz, como serva, né? Como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te em seus seios, em todo o tempo, pelo seu amor, ser atraído perpetuamente, pelo seu amor ser atraído sempre. Ou seja, eu não posso deixar a coisa cair na rotina, virar mesmice. Então eu tenho que tomar esse cuidado para que perpetuamente haja esse amor. Vamos lá, segue o bonde. Cantares. Cantares é o livro mais perigoso da Bíblia. Então vamos lá. Cantares, capítulo 7, versículo do 11 e 12. Num diálogo agradável, o casal aprende junto. Então vai lá, lê o 7:11. Aqui, Salomão está ensinando. Qual que é o processo? Lembra que eu falei sobre você cultivar o dia todo? Então ele está falando justamente sobre isso. Vem, meu amado, de manhã já vamos sair pelos campos, vamos passear, vamos ter um momento só entre nós, até que em determinado ponto, ali eu te darei o meu amor. Ou seja, tem todo um preparo, tá? E é legal porque a Sara já lê bem com tom poético, né? Então, é isso mesmo. Num diálogo, o casal, agradável, né? Esse cuidado aqui, se você olhar bem, quem está falando nesse momento é a esposa. A esposa está ensinando como é que eu quero que faça. Então, ao invés de falar, o cidadão, você está querendo que nem louco? Não, espera aí, vamos sair ao campo, vamos passear, vamos criar um negócio aí, um clima. Vamos lá. Descubra as partes erógenas do seu cônjuge. Isso é importante, tá? Erógenas não é nome de remédio, viu, Márcio? Tá? Que às vezes o Márcio acha que é nome de remédio. Então, descobrir qual é as partes erógenas do seu cônjuge. E ali você poder fazer todo aquele cuidado, aquele ritual que os irmãos já sabem. Bem, aí vem a pergunta: vale tudo entre quatro paredes? Essa pergunta é dolorosa. Então, eu reservei 5 perguntas. Essas 5 perguntas vocês façam antes de pensar o que pode e o que não pode. Tá? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, eu fiz a minha pesquisa. Aí cada um, o que for bom, pegue para si. 5 perguntas básicas. Primeiro, aquilo que eu vou fazer. Mas aí vem aquele negócio tipo assim, né? Mas eu conversei com a minha esposa, não sei o que, e nós já resolvemos que eu conversei com meu esposo, eu aceitei, não sei o que. Vamos lá. Primeiro, fere as Escrituras? Fere a Bíblia Sagrada? Se fere a Bíblia Sagrada, não tem nem que argumentar. Já acabou ali. Feriu a palavra de Deus, não precisa nem ficar criando rodeio. Não, mas a gente resolveu, eu conversei com ela, tal, e ela decidiu, aceitou só para me agradar. Tá, agrada-se aqui e perde-se o céu. Não existem 3 caminhos, só existe céu e inferno. Então, feriu a Escritura, não tem acordo. Não tem acordo. Tá? Segundo ponto, fere princípios do cônjuge? Isso nos 2 sentidos. Fere princípios do cônjuge? Já está equivocado. Então, primeira pergunta. Eu vou repetir bastante essas perguntas aqui, para vocês ficarem na cabeça de vocês. Fere a Escritura?
se feriu a Escritura, se está contra a palavra de Deus, pula fora. Ah, mas não tem na palavra de Deus. Aí vamos num papo aqui. Fere princípios do seu cônjuge? Feriu? Também pula fora. Terceiro, olha que preocupação grande. Terciariza o efeito do prazer? Se o Senhor fala, se nós temos a palavra de Deus, que fala como que você deve buscar, que Deus criou o homem junto com esse instinto de prazer, de satisfação pós-sexo, momento disso daí. Aí você vai terciarizar na mão de umas bolinhas estranhas, de uns aparelhinhos estranhos, de uns elementos estranhos. É polêmico, tá? Que vai ter muita gente que vai falar assim, eu vou falar com a família Carvalho, eu gosto mais de olhar para a família Carvalho ali, que elas pelo menos não esboçam nenhuma reação. A família Carvalho são as madeiras, viu, do banco. Então, resultado, porque é polêmico. Ah, não, porque eu já tenho costume de colocar uns olhos e não sei o quê, e tal, e fica um negócio quente, não sei o quê. E aí? Eu estou terceirizando aquilo que Deus me deu o potencial a fazer para o meu marido. Eu estou dizendo, em outras palavras, que Deus fez algo errado e me deu na minha mão. Que meu marido não consegue descobrir isso em mim, então eu tenho que ter um subterfúgio a mais. A mesma coisa homem, tá? Só que homem é mais difícil. Homem não é muito ligado com esse negócio com esses detalhezinhos. Mas a mulher é, geralmente, sim. Ah, eu gosto de colocar para ver se... Então, toma cuidado. Tá? Terciariza o efeito do prazer. Quando eu estou terceirizando isso aí, eu estou falando, Deus, você fez algo errado. E eu estou tentando consertar. Lembra de Sara, quando tentou consertar a promessa que Deus tinha feito na vida dela? Entendeu? Então, de repente, desandou o trem. E até hoje perdura essa encrenca por causa de uma decisão de ajudar Deus, porque Deus não ia cumprir. Eu já estou ficando velha, meu marido velho, então Deus não vai cumprir. Deixa eu dar uma mão aqui que vai dar tudo certo. Aí, ó, tá feita a encrenca lá. O pessoal se matando daquele lado lá. Então, vamos lá. 4. Então, primeira pergunta, fere a Escritura. Segunda, fere os princípios do cônjuge. Terceiro, terciariza o efeito do prazer. Quarto, convém realizar. Tem muita coisa que nós temos que ir na medicina e ver o que realmente nós temos que pensar. Às vezes o pessoal fala, eu vou ser bem franco, bem honesto, bem aberto aqui, gente. Às vezes o pessoal fala sobre sexo oral, sexo anal. Tudo isso daí é tentar saber. Eu estou falando, em outras palavras, que Deus fez alguma coisa errada quando eu aceito isso. Quando eu aceito e me sujeito a isso. Aí compensa você pensar, estou ferindo a Escritura? Firo o princípio do meu cônjuge? Estou terceirizando o efeito do prazer? Agora, convém realizar? Ou seja, eu vou lá e descubro um tratado médico que fala que, por exemplo, se você fizer dessa forma, vai prejudicar a sua saúde. Entra lá elementos que não era para entrar em lugar que não era para acontecer. Tudo isso nós estamos colocando em risco. A vida do nosso cônjuge, estamos colocando, e dizendo que ama. Tudo por amor. Dizendo que amamos, a gente fala, não, mas nem que você fique aí com uma doença, depois que a gente tem que cuidar de você o resto da vida na cama, mas o que importa é que você está me fazendo feliz hoje. E eu te amo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, convém realizar? Fere os princípios? Quinta pergunta. Agora sim, essa é uma pergunta que cabe a todos nós, assim, bem motor frio. Olha o meu horário. Você sente pudor extremo até em pronunciar e comentar isso com alguém? A gente pratica, você acaba praticando uma coisa e você chega e fala,
na tua consciência, aquilo parece que vai perturbando você o dia todo, e se você precisa, numa conversa até entre, vou dizer mulheres, né? Até mulheres entre amigas, você fala, eu nem vou falar isso, porque imagino o que elas vão pensar de mim. Então se causa a mesma coisa os homens, família Carvalho que está aqui presente, não veio um hoje para me ajudar, então. Tem o Márcio lá, o bispo também está lá atrás. Mas a mesma coisa o homem, né? Puxa vida, eu nem sei se eu vou comentar isso. Homem ainda é aquele negócio, quando você pega o clube dos bolinha, né? Os clubes dos bolinha, a gente tem muito aquela, não, porque eu faço assim, eu faço assado, porque eu sou tal, eu sou bicho. Mas tem coisas que, nossa, nem vou falar isso, porque vai ficar num mau tom tão grande. O que os caras vão pensar de mim? Então, olha só, se você sente pudor, automaticamente nós temos a nossa mente, na nossa mente já existe a lei civil, né? A lei de saúde, a lei de tudo. Então você já tem isso já impregnado, aquela coisa que já vem do seu berço, né? E aí, se isso fere você, você fica até constrangido. Eu não vou falar porque, quiçá Deus, como seria em toda essa nuance, no entendimento de Deus isso daí. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Se alguém ficar com alguma dúvida, não pergunte, tá? 4.5. A mulher tem a preferência durante a relação sexual. Aí, agora a Sara gostou. Porque a Sara faz hora que estava me perturbando aqui com relação a... Não, mas porque na lei está escrito que se for não sei o quê. Então, calma. Por isso que eu falei, agora calma. Nós íamos falar sobre isso. A mulher tem a preferência durante a relação sexual. 1 Pedro 3:7. Às vezes tem até pergunta, né, gente? Olha como a palavra de Deus é... Márcio, como a palavra de Deus é fantástica. Às vezes até pergunta... por que eu oro e minhas orações não são respondidas? Por que as minhas orações não são atendidas? Aqui está um dos motivos. Coabitai com as vossas mulheres com entendimento. E isso envolve tudo. Então, a mulher tem a preferência durante a relação sexual. É ela, se você, marido que está aqui me ouvindo nessa live, desesperado, é ela que tem que sentir o prazer primeiro, é ela que é o foco, é ela que é o objetivo, nada que destrua ou denigre a imagem dela, entendeu? É esse cuidado todos. Família Carvalho que aqui está presente, sabe? É ela que tem que ter esse respeito, como vaso mais fraco. Às vezes tem essa ideia, nós temos essa ideia já de contextos históricos, até sociológicos, que a mulher é a submissa, né? Aquela história que contei lá da minha mãe e da minha avó, que era com o umbigo no fogão. É diferente hoje, né? Mas mesmo assim ela é o vaso mais fraco. Então, coabitai com entendimento, dando honra, ou seja, é você primeiro, minha amada, é você primeiro, depois, se der certo, eu me satisfaço. De repente você fica numa outra situação, num outro patamar que é só você, né? Que venha a nós o meu reino, e você que se lasque, mulher. Não, tá? É totalmente diferente. Como dando honra a ela como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, olha que detalhe importante, interessante. Então, de repente, as orações não são respondidas. Isso quem falou foi o escritor aos Hebreus, certo? Então, não sou eu, é a Bíblia falando. De repente, as nossas orações não são respondidas, não são atendidas. Por quê? Porque tem algum gapzinho no meio do caminho aí que você tem que acertar. Tá? Cantares, o livro perigoso voltou. Cantares, capítulo 7, versículos 6 a 8. Aqui Salomão de novo está ensinando o pessoal que está
fazendo cursinho para isso. Aqui a gente não pratica muito, mas fala bastante. O que Salomão fala sobre isso, hein? O que Salomão fala sobre isso? Ó, coloca lá para mim de novo, por gentileza. Ali. Coloca desde o 6, por gentileza. 6. Ele já chega logo. E aí, vamos para o abate? Não. Ele fala assim, ó. Quão formosa, tem todo aquele carinho de falar. Né? Lógico que é muito poético isso aqui. No dia de hoje já não rola isso. No dia de hoje, se você começa muito poético, vai demorar muito, campeão. Eu estou com pressa. Né? Eu tenho que cuidar das crianças. Mas quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. As irmãs estão coradas de vergonha, eu também estou aqui, estou olhando para a minha Carvalho, faz hora. 7, por gentileza, meu anjo. Sua estatura é semelhante à palmeira, e os seus peitos aos cachos de uva. Olha só que dica boa, hein? Próximo. Dizia eu, subirei a palmeira. Olha só, ele está dando a dica, gente. É só fazer o que a Bíblia fala, que dá tudo certo. Pegarei em seus ramos. Pegarei em seus ramos. Quem não tem muito ramo, né? Acontece isso. E então em seus peitos serão como cachos da vide. Eu não preciso nem falar o que faz com uva, né? Mas só para vocês entenderem. O cheiro da tua respiração, aqui vem. Lembra que eu falei? Manter a higiene em dia. No caso aqui, o cheiro do hálito era como o cheiro das maçãs. Às vezes a gente vem, abre a boquinha da irmã, está um cheiro do Ceasa. Não é apenas uma maçã, tem de tudo fruto que você imaginar ali. É meio estranho o trem. A mesma coisa aos homens, tá? Só para vocês entenderem, tá bom? É isso, eu não vou entrar muito nesse detalhe, depois vocês conversem comigo que eu posso dar uma lição para vocês. Estou brincando, tá? Então, ó, preliminares, sem pressa, pensando no antes e depois do ato sexual. Homens e mulheres. Tá? Quando você está nesse processo, é liberada uma substância chamada endorfina. A endorfina, ela causa essa sensação de prazer. No homem, depois, causa inclusive um desgaste emocional muito grande, que o homem geralmente tem vontade de dormir. Rapidinho. A mulher também, tá? Mas em menos quantidade. Só que, mesmo com essa vontade de dormir, homens que estão me ouvindo, família Carvalho que aqui está, até babei. Mesmo na hora de dormir, antes de dormir, ainda dá para você abraçar, fazer um carinho, dizer eu te amo, como você é especial para mim. E aí o resto, a criatividade de vocês vão trabalhando também, que eu não posso ficar dando dica de tudo, tá? Eu não sou manual de instrução de ninguém. Mas é essa a ideia. Aí vem a pergunta agora, Sara, que estava tão desesperada. A pergunta é, o seu cônjuge se sente amado ou abusado? Aí que você tem que entender, depois da relação sexual, depois de tudo isso, ela se sente amada ou abusada? O homem se sente amado ou abusado? Depois de uma aula dessa, você se sente amado ou abusado? Depois de uma aula dessa, você se sente amante ou abusante? Vamos lá. Cantares, o mesmo Cantares, que é um livro muito bom para a gente aprender essas coisas. 2, versículo 6. Cantares 2, versículo 6. Olha só, ele está falando, ó, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Nós que trabalhamos com música, principalmente os regentes, né? Somos os maestros aí, nós aprendemos que a mão direita é a mão da razão, compasso quaternário, compasso ternário,
compasso binário, é a mão da razão, ela nunca para. Olha que entendimento. E a mão esquerda é a mão do coração, da emoção. Então, quando você olhar uma orquestra tocando, observe bem a mão do maestro. Uma mão vai estar sempre assim, na maioria deles, e a outra vai estar assim, ó. Aqui, tchum, 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 tchum. E aqui ele está contando. Aqui é razão, aqui é emoção. Olha só como a Bíblia é perfeita. Aí ele vem e fala assim: a sua mão esquerda esteja à minha cabeça, fazendo carinho, fazendo afago. É a mão da emoção. E a sua mão direita me abrace, a mão da razão. É ali que vem, da mão direita, vem a proteção, vem o cuidado, vem a questão de você providenciar as coisas que a sua esposa precisa. A mão do homem que cuida da casa. E a mão esquerda não. A mão esquerda continua fazendo carinho, continua fazendo cafuné. Então ele está dando toda a dica aqui como é que funciona a nossa vida amorosa, sentimental. Só uma coisa que eu fiquei sabendo, irmãos, esses dias eu fiquei muito contente, cara, que a gente estava conversando com alguns irmãos, e eles cogitaram a possibilidade de a gente fazer um encontro de casais nessa igreja, né? Tratando sobre esses assuntos e muito mais, claro, não é só de sexo que vive o homem, mas pensando nesse assunto e de outros mais. E é legal os irmãos que estão aí na live, quem quiser, quem gostaria de participar e achar que é interessante, coloca aí um eu quero, amém, vai ser muito legal. Para a gente bolar já a ideia, que as irmãs estão aqui, a família Carvalho que aqui está também, para a gente bolar também essa ideia de fazer esse encontro de casais e falar mais sobre esse assunto, um pouco mais abertamente. Então, se os irmãos quiserem, vai ser de grande valia. Então, aqui, nesse versículo, ele coloca justamente sobre isso, né? A mão esquerda sempre carinhosa, e a mão direita me protegendo, tá? Aquela coisa do pai de família mesmo, aquela coisa toda. Mas a mão esquerda nunca deixa de fazer o carinho que eu preciso. Amém? Estamos chegando finalmente da nossa lição. Ponto 5. Práticas contrárias ao padrão que Deus estabeleceu. Agora vai ser um pouco mais rápido. 5.1. Prostituição. Toma cuidado com uma coisa. Quem dita as regras em seu relacionamento? É muito normal acontecer o seguinte: porque eu assisti um filme e o rapaz fazia assim, umas posição louca, fazia não sei o que e tal. Lembra que no começo da lição eu falei, cuidado com aquilo que você traz do mundo. Tem pessoas, cada um teve a sua vida promíscua lá do lado de fora, né? E tinha a sua relação sexual à vontade. As pessoas tinham o costume de se conhecer sexualmente para depois se conhecer pessoalmente. É esse o costume lá fora. É muito normal isso, né? Se você chega a um tempo atrás, no meu tempo, quando se chegava para uma menina, para uma menina ou para um menino, enfim, e falava sobre virgindade, por exemplo, é aquela história tipo assim, quando você encontrava alguém que não era mais virgem, você não é mais virgem? Que absurdo. Hoje não. Hoje, se você encontrar uma ou um que seja, você fala, você ainda é virgem, que absurdo. Inversão de valores. Eu terminei com Isaías falando sobre inversão de valores. Nós temos bastante cuidado com isso. Então, novelas e filmes. Aí eu vi o rapaz, a novela, que ele pegou e fez assim, não sei o quê, e tem que ser daquele jeito.
Então toma cuidado. Quem dita as regras em seu relacionamento? Que seja a palavra de Deus na nossa vida. Lembra das 5 perguntinhas? Fere a Escritura, fere o princípio do cônjuge, né? Terciariza o efeito do seu prazer, convém realizar. Você sente pudor, vergonha de falar, de comentar com alguém? Entrou nesses 5 parâmetros que eu vi como determinantes, tá, gente? Pessoas podem achar outros a mais e outros a menos, tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, a prostituição, é muito normal você ver essa questão. É muito normal, não, por favor. Quando eu falo normal, é normal no mundo. Não pode ser normal para nós. Mas é muito comum você assistir uma televisão sobre traição, sobre prostituição, né? Então, e como é que fica? Aí você vai achar que isso é normal na sua vida. Não, porque aconteceu isso. E tem gente que até agora não acordou da ficção ainda. Ele tem que sacar que a vida real é outros 500. Vamos lá? Continuando o nosso... Deus criou o sexo e deu o nome de casamento. Ok? Deus criou o sexo e deu o nome de casamento. Não existe outro caminho. Tá? Sexo fora do casamento é errado. Então, sexo fora do casamento é errado. Sexo, mesmo que seja durante o casamento, mas que não seja com a sua, também é errado. Com a sua esposa, com seu cônjuge, é errado. Então, vamos lá. 5.1. Falamos sobre a prostituição. Agora, sobre a fornicação. É até cheio de jovens assistindo essa live aí. Então, o que é a fornicação? Quando somos solteiros, as oportunidades são inúmeras. A coisa mais fácil que tem é o diabo abrir a porta para esse tipo de coisa. Então, não esquente, porque sempre vai aparecer uma oportunidade para isso. Tomar cuidado. Namorados têm o costume dito de novo, lá pela novela, ou pelo filme que assistiu e não sei o quê, se tocar intimamente, e aí a coisa começa a pegar fogo. Porque a tendência disso é viciante. Se antes eu só fazia isso, agora eu posso fazer isso mais isso. Ah, agora você deixou fazer isso mais isso, então vai mais isso. Quando você vê, o estrago está feito. Tá? Então, tomar bastante cuidado com isso, jovens que estão assistindo a live. Tá? Por gentileza, Cantares 2,14. Vamos fazer um breve estudo sobre lua de mel. Que interessante ele colocando aqui, ó. Pomba minha. Já tratando com todo aquele carinho, né? Eles estavam ainda aqui nesse momento como enamorados um ao outro. E ela toda tímida, né? Entre as fendas das pedras ali, com toda aquela vergonha. Mostra-me a tua face. Olha como Salomão foi fundamental. Então, deixa jovens que estão me ouvindo, deixem descobrir-se depois do casamento. É maravilhoso isso. Então, não tente antecipar as coisas. Não tente antecipar. Tá? Meninos que estão me ouvindo, não são mais homens ou menos homens por isso. Muito pelo contrário, são servos de Deus. Mulheres, meninas, vocês não são nem mulherão e nem mulherinha por causa disso. Vocês estão deixando para coisa no tempo certo. E detalhe, vai ter requintes, vai ter detalhes, vai ter riqueza de coisas ali que é maravilhoso você descobrir juntos. Tá? 5.3, adultério. 5.3. O que é o adultério? Violação, transgressão à regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem
fora do casamento. Então, isso é adultério. Então, nós temos aqui, prostituição é você ir lá e pegar alguém de fora do seu relacionamento, tá? Por traição mesmo, vamos pensar dessa forma. Fornicação aos jovens, então toma cuidado sobre isso. A questão de você se tocar intimamente, o casal e até individualmente. Tenha um cuidado para isso. Ah, mas está na Bíblia, Henrique? Tá na Bíblia. Tudo que você quiser tem na Bíblia. E como diz a Sara, e se não estiver contente, vem falar comigo depois. Estou brincando. Mas só para a gente entender, tem tudo na Bíblia. Então, se você quiser saber, pergunte para pessoas esclarecidas. Bispo Eli, eu estou à disposição, tá? Com relação à palavra de Deus. Tem esse terminho na Bíblia, a gente acha. E se não achar, você vai achar numa linguagem poética que a gente vai conseguir provar que existe. Está lá, tá? Infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro ou não companheiro habitual. Então, isso é adultério. Adultério é quando você, do seu casamento, você mantém uma relação. Tem gente que mantém relação há anos, né? Cuidado com os seus pensamentos. Mateus 5, 27 e 28. Estou terminando já, gente. Mateus 5, 27 e 28. Aqui o próprio Jesus falando para ter cuidado com os pensamentos. Bem claro, né, gente? Jesus deixou muito claro. Pensou, já está em pecado. Já está em pecado. Tá? Então, cuidado. Ele falou aqui porque era uma sociedade machista. Mas hoje, já que o lado feminino também já ganhou a mesma proporção, serve também para vocês. Pensou, eu estou aqui com o Tiririca, mas estou pensando no Brad Pitt, está errado, tá? O negócio está errado, tem que tomar cuidado com isso. Então, cuidado com seus pensamentos. Aí o 5.4, poligamia. A união conjugal de uma pessoa com várias outras. Até o Paulo falou sobre isso, sobre algumas sociedades que são que adotam esse sistema. O nosso não, tá? Então não existe poligamia para nós. Existe o casamento monogâmico, que é isso que nós acreditamos, heterossexual, tá? Então com bastante cuidado, não existe essa coisa contrária a isso. Tudo que é contrário a isso é contra a palavra de Deus. E contra a palavra de Deus, nós não deixamos de amar as pessoas, não deixamos de amar os homossexuais, não deixamos de amar as lésbicas, qualquer situação que essa que vier na nossa igreja, na nossa vida. Mas não amamos o pecado. O pecado é diferente. A prática que você costuma ter, isso é diferente aos olhos de Deus. Então, por isso nós não amamos. Mas você é bem-vindo, nós amamos você e vamos ter maior carinho por todos que entrarem por essas portas. Como qualquer outra pessoa, porque você não está colocando ele nem no patamar a mais, nem a patamar a menos. Somos todos iguais. Vamos lá. Conclusão. Agora vamos chegar à conclusão desse negócio aqui. 5 minutos eu já passo para o bispo. Aos solteiros, ore. Ore bastante, mas ore mesmo. Crava o joelho no chão. Existem 2 versículos que permeiam a vida do solteiro. Quiser achar lá, pode achar. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Começa assim a vida do jovem, orando. Então, Salmo 40, parte A. Esperei com paciência no Senhor. Nada de falar assim, enquanto não apareceu a pessoa certa, eu fico treinando com as erradas. Não. Esperei com paciência no Senhor. Mas depois que espera muito, põe aí para nós, não precisa ler, tá, Sara? Que aí eu vou... É uma coisinha que eu fiz aqui, preparei para vocês.
João 6, versículo 37. João 6, 37. A parte B do versículo. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele espera e vê que não vem. Aí quando chega, quando a pessoa já está meio sorteira e já está meio que entrando para a onda das tias, aí aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Abraça tudo. Toma cuidado com isso, tá? O Senhor sempre tem o melhor para você. Mas solteiros, orem, tá? Sem praticar sexo. Vamos já ser direto ao ponto? Sem praticar sexo. Não é lícito diante da palavra de Deus essas atitudes sem casar. Aos noivos, nós temos aí um casal de noivo aqui na nossa igreja, né? Vocês ainda não são casados. Aumenta-se a intimidade, porque geralmente o noivado tem essa característica, aumentar a intimidade. Também o fogo. E muito mais o perigo desse relacionamento. Tem que orar muito mais. Tem que se manter muito mais na presença do Senhor. Não deixe o mundo ditar as regras do seu relacionamento. Ah, porque eu vi na novela que os noivos lá estão até morando juntos já, porque isso é... Toma cuidado com isso. Não deixe o mundo ditar as regras do seu relacionamento. E ao casado, desfrute com amor, cuidando do seu cônjuge. Valorize e priorize sua vida cristã. É essa a nossa base. Palavra de Deus. Eu tenho vários versículos aqui que eu poderia estar citando para vocês, falando sobre o sexo que foi planejado por Deus. Deus planejou a relação sexual para o casamento. Cuidado com o desejo. Não existe essa coisa de sexo casual. Mas está na Bíblia? Tá certo? Então, manter distância dos pecados sexuais exige autocontrole. Não é fácil. É um imã, gente. Chama mesmo, não tem como. Chegou ali, passou uma... Até dizia um pastor, vou usar os exemplos da Sara, um pastor que eu tive na minha infância, então, que era assim, ele falava isso aí. Quando que você sabe que você pecou? Você é homem. Passou uma mulher na sua frente. Você olhou uma vez sem querer querendo, né? Estou brincando, sem querer, é uma coisa. Se você virar o rosto e olhar de novo, aí pecou. Até você passou na sua frente, você tem um olho na frente, né? Fazer o quê, né, irmã Creuza? A mesma coisa ao homem. Passou lá um homem bonito lá e de repente a mulher é uma coisa. Aí é outra coisa. Então aí a gente tem que se cuidar. Já pecou. Tá? Segundo a Bíblia. Vai ter aqueles que são mais Bible lights, né? Que são mais as Bíblias mais lights aí, que vai falar, não é bem assim, porque se de repente, se fosse assim, ninguém entraria no céu. Tal. Toma cuidado. Eu só falo isso. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. É meio estranho que eu vou falar, mas o pecado não virá uma prática na nossa vida. Quando eu falo isso, igual ontem mesmo, eu fui começar um ensaio e eu falei para eles, gente, pode ser, eu estava pilhado, né? Eu estava pilhado no ensaio, estava milhão. Eu falei, pode ser que eu trate alguém com falta de educação, então desde já me perdoe. Mas isso não me deu o direito de xingar todo mundo. Tanto é que eu não fui indelicado com ninguém durante o ensaio todo. Foram 2 horas de ensaio, eu permaneci mesmo pilhado. Ou seja, eu peço perdão, mas, então já que está perdoado, então já tenho crédito no céu, aleluia. Gente, Deus abençoe grandemente de vocês. Espero que tenha aparecido um monte de mensagem aí, tipo, eu quero o encontro de casais, vai ser uma bênção. Bispo Eli, Deus abençoe a todos.